Louvado seja Deus, bom dia com Jesus à frente de tudo, a paz. Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra, de modo que venhamos compreender a Tua palavra. Hoje nós vamos ouvir a mensagem do Senhor em Marcos, capítulo 12, versículo do 13 ao 17. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhasse em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olha as aparências dos homens. Antes, com verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda me para que a veja. E ele lhe o trouxeram. E disse-lhe: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhe: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Toda honra e toda glória seja dada à palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você já observou que a gente sempre estamos sendo observado? Ou em redes sociais, ou no local de trabalho, ou por onde passamos. Dificilmente a gente passa sem ser notado. Você já imaginou como era a vida de Jesus? Sabendo que aqueles fariseus estavam sempre buscando achar alguma falha nele. Ou provocando para colocar ele para cair em tentação, como eles fizeram aqui. Mas Jesus, sabendo da hipocrisia do coração dos fariseus, ele estava sempre atento. E quando eles fizeram essa pergunta se era lícito, Jesus mostrou para eles, com cuidado, qual era a face que estava naquela moeda, qual era a inscrição de César. Jesus estava ensinando o caminho, como eles mesmos descreveram aqui, que Jesus ensinava o caminho de Deus. Jesus estava ensinando o caminho da verdade, do certo, o caminho de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando o Senhor me entregou essa passagem, Ele me deu. Pega o que é teu e cuida. Pega o que é de Deus e devolve para a obra de Deus. E pega o que é do homem e entrega para o homem. Meu irmão, minha irmã, eu fiquei assim surpresa e perguntei: Senhor, fala com mais clareza. E Jesus me entregou que pessoas, às vezes, deixam de cuidar da sua vida para cuidar da vida do outro. E é isso que ele está falando com clareza. Quantas vezes a gente olha assim para o vizinho que está sempre no médico, buscando um meio de fazer check-ups, e diz, está exagerando, fica procurando, buscando, mas esquece de olhar para si próprio e dizer assim, tem quanto tempo que eu fiz um check-up? Tem quanto tempo que eu fiz uma caminhada? Tem quanto tempo que eu fui numa academia? Que eu estou cuidando do meu corpo? Porque a gente cuidar do nosso corpo, também a gente está fazendo para Deus. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então a gente precisa também cuidar de nós. E quando ele fala, que ele falou, pega o que é teu e cuida, ele está se referindo também a pessoas que têm o seu matrimônio, mas depois que casou esqueceu, que precisa ser cuidado, tanto faz o homem quanto a mulher. E o Senhor me deu a visualização de uma pessoa seguindo para o trabalho e arrancando uma flor. Entrega a flor para a colega de trabalho, mas faz tempo que não entrega um buquê para sua esposa. E o Senhor manda te dizer que o jardim mais bem cuidado, ele dá mais flores. Quando você cuida do seu,
Quando você rega, dá um presente, faz um carinho, uma massagem, seja o homem, seja a mulher. Quando você está ali sempre dando atenção, uma flor que seja arrancada no quintal da sua casa. Isso também é um cuidado. Quando você está ali ministrando a palavra junto com o seu cônjuge, também é um cuidado. Meu irmão, minha irmã, cuida daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. E quando o Senhor falou da obra de Deus, de dar para Deus, para dar continuidade à sua obra, pessoas, às vezes, implicam em não devolver o dízimo, porque acha que vai estar dando na mão do homem. Meu irmão, minha irmã, quando você dá o dízimo, dá a oferta, quando a gente está dando de todo o nosso coração, a gente está contribuindo para a obra do Senhor crescer cada vez mais aqui na terra. E a Bíblia nos diz, quando a gente der com a mão direita, que a esquerda não veja. Não é preciso você dar para as pessoas ver, mas dê de todo o seu coração, que Jesus está vendo e lhe retribui. Você está dando no secreto e ele lhe retribui em público. E quando fala de entregar para o homem, meu irmão, seja um troco que alguém passe para você errado. Seja algo que você tomou emprestado, sabendo que não é seu, devolva. Porque essa atitude faz parte da vida do cristão verdadeiro. Porque tem muitos que dizem, sou cristão, mas não é convertido. Não segue o ensinamento de Jesus. Não coloca ele em primeiro lugar. Não deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. E Jesus, ao falar dessa forma, está afirmando para nós cristãos que devemos cumprir nossas obrigações civis e governamentais. Entendeu? Que assim estaremos também sendo fiel a Deus, ou seja, sem esquecer da lealdade a Deus. Meu irmão, minha irmã, seja fiel a Deus. Desde o pequeno ao grande, desde aquele trocozinho que foi centavos, aquele empréstimo que você tomou na mão daquele familiar e você esqueceu, colocou uma pedra em cima. Você pode até ter esquecido, mas quantas vezes aquele familiar não pode ter precisado daquele dinheiro? Então pare e pense. Você pode esquecer, mas quem te deu não. E Deus, assim como eu iniciei a mensagem dizendo que a gente sempre estamos sendo observado, Deus observa tudo. E tudo isso que foi falado aqui contribui para você alcançar o céu. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminhe no caminho da verdade, porque é esse caminho que é o caminho de Cristo. Assim nos diz a palavra hoje.